Fala pessoal, mais um vídeo no nosso canal que nós vamos voltar ao formato original. Nós vamos hoje entrevistar a Liliane, Liliane Lima, cantora, hoje é líder do grupo de jovens da nossa igreja, da Jubrac. Nós temos uma história de vida que nós vamos testemunhar aqui e nós convidamos você a ser participante desse momento conosco. Liliane, dá uma saudação para os nossos amigos que estão em casa. Olá, graça e paz. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui. Deus preparou nós estar aqui nesta noite. E eu creio que vai ser de grande valia para mim, para vocês e para quem está nos assistindo. Amém. Amém. Bom, Liliane, conta pra gente um pouquinho da sua vida, da sua história, né? Primeiramente, em relação à sua conversão, você contou alguma coisinha, né? Sim. Sobre o processo da sua conversão, né? Conta a sua história pra gente. Bom, o processo da minha conversa foi assim. Sempre, eu já cresci dentro da igreja. Minha mãe sempre foi crente, nós ia pro culto. Só tipo assim, eu ia forçado pra igreja. Eu ia obrigada, porque minha mãe ia pro culto, nós era de criança, de menor, tinha que acompanhar ela, obrigada. Então nós ia. E tem muita gente que é assim hoje, né? Sim, então eu ia obrigada, porque eu me via obrigada a ir, se não fosse, né? Couro comia, filho de peixe, peixinho Enfim, aí então eu ia obrigada, mas eu cresci dentro da igreja, cresci, cheguei a cantar nas crianças, no adolescente, não cantei no grupo de jovens, mas cresci dentro da igreja. Mas, como eu falei, nunca fui crente. Eu só apenas ia só para ouvir, porque minha mãe me levava. E você acha que hoje a maior parte ou uma parcela grande dos jovens, adolescentes que estão na igreja são assim? Como que você enxerga? Porque você aparentava ser crente pelo menos, ou você ou era forçoso mesmo essa questão da ida e você desdenhava? Como que era? Ia por obrigação, né? Eu ia por obrigação. Mas desdenho? Me vestia por obrigação, participava das coisas por obrigação, porque a minha mãe era evangélica, ela era crente, então ela participava, ela queria que os filhos participassem, ela queria ensinar o certo pra gente, mas nós não concordávamos, então a gente ia porque ela ditava pra gente que tinha que ir. Então eu ia obrigada e eu fazia obrigado, não porque eu queria, não era de coração, era pelo fato porque minha mãe queria. E eu acho que nos dias de hoje não é diferente. Muitas crianças, crianças não digo, mas adolescentes, jovens, vão para a igreja porque os seus pais estão na igreja, então eles se acham obrigados a estar ali, juntamente com seu pai. Mas quando pega uma certa idade, que os pais já não conseguem mais dominar, eles não vão mais. Foi o meu caso. Mas você acha que esse mesmo ir sem vontade contribuiu em alguma questão? Sim. Você acha que mesmo obrigado foi válido? Pra mim foi válido, porque quando eu estava lá fora, desviada, lá no mundo, fazendo tudo que era errado, e nos momentos mais difíceis que eu achei, Deus nunca me amou, não tem mais jeito pra minha vida, acabou aqui, eu começava a lembrar dos cultos, lembrar das pregações, lembrar do que minha mãe me ensinou, e era interessante, vou contar pra vocês aqui o interessante, que uma vez eu fui num baile, e eu fiz um teste para cantar numa banda. Posso falar? Pode. Gostaram de forró, não? Gostaram de forró, isso. Eu fiz um teste para cantar numa banda, e aí eu passei no teste e comecei a fazer baile, cantar nessa banda. Aí meu pai dizia para mim assim, você vai voltar para a igreja? Eu falei, não vou, porque agora eu sou cantora, não vou voltar. Eu vou orar, você vai voltar. Eu falei, não vou, pai. E teve uma certa vez no baile que eu tava lá cantando, tô me achando, toda me achando, né? Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. E quando deu o intervalo do baile, a gente descia para beber água, para beber, enfim, e eu desci. Chegou uma pessoa e me falou assim, você é crente? Eu falei, não sou crente. Você já foi crente? Eu falei, não, nunca fui crente. Você foi porque a sua voz é de crente. A sua fala é de crente. E eu neguei até morrer ali que eu nunca tinha sido crente. E aquilo me marcou muito, porque mesmo eu estando longe da igreja, era conhecido. O brilho diferente, né? Eu falava como crente e que a minha voz e o jeito que eu cantava era de crente. A pessoa que está na igreja, ela pode até não estar na igreja, mas o brilho dela é diferente. Se ela tem um chamado, se ela tem alguma coisa ali espiritualmente falando, Deus vem a revelar. Não adianta. Não adianta.
E outra coisa que eu tava pensando que você tava falando, nessa época teu pai não era crente, né? Porque você Bom, falou que você ia só com sua mãe. quando eu era criança, até os meus 10 anos, meu pai não era evangélico. Mas aí os meus pais se separaram e meu pai começou a ir para a igreja. Meus pais se separaram, meu pai começou a ir na igreja. Mas ele começou a ir na igreja com o intuito de minha mãe reconciliar com a minha mãe. Só que a minha mãe não acreditou mais nele, porque foi muitas promessas que ele fez para ela, ela acreditou. E realmente ele se afirmou na igreja, ele se batizou, ele era diácono na igreja presbiteriana. E ele, Deus recolheu ele, se converteu, Deus levou ele. Tua mãe também da presbiteriana. A minha mãe também não. Minha mãe era presbiteriana também, por incrível que pareça. Minha mãe já teve um outro companheiro e ele também depois casou, tal. Cada um fez sua vida. E nessa época que eu estava na presbiteriana com meu pai, eu desviei da igreja, porque como eu falei para você, eu sempre fui para a igreja porque os meus pais queriam que eu fosse. Sim. E toda vez que o sapato apertava, eu sabia para onde correr. Eu voltava para a igreja. Falei, vou voltar para a igreja, porque só lá eu vou encontrar paz, vou encontrar alegria. Lá vai ser preenchido. Você fala assim quando você sentia que apertava, o que na verdade você sentia? Porque você falou que você não estava de coração dentro da igreja. Não. Só que daí quando você ia pro mundo, você Sentia falta do quê? Mas o que você sentia? Qual que era esse vazio? O que a sua alma, né? Porque alguma coisa mas não era conversão ainda. Você falou que você não sentia conversão. Não. Mas que pressão que você sentia? Eu sentia um vazio, que faltava algo da minha vida. Sempre faltava. Por exemplo, eu procurava a minha alegria na bebida, com os amigos, nas festas, em relacionamentos frustrados. Eu tive muitos relacionamentos frustrados. Eu procurava essa alegria nas pessoas erradas e no lugar errado. E quando eu não conseguia, que eu via que não tinha jeito, eu voltava para a igreja. Eu voltava para a igreja, eu passava um tempo ali na igreja, recebia oportunidade, cantava nos grupos, mas de repente parece que o mundo me chamava. Estava no mundo de novo. Eu não conseguia firmar na igreja. Eu desejava. Era alguma coisa firme, mas uma puxava. coisa puxava. Sabe? E geralmente sempre era relacionamentos. Era nessa parte que eu sempre tive essa dificuldade. E quando eu voltava para a igreja, é interessante, que muitas pessoas me aceitavam. Assim, a Liliane voltou para a igreja. Pastor, pastor, não aceita Liliane aqui. Liliane não para na igreja, fica um tempo na igreja, fica fora, vai e volta. Ela não sabe o que é. Não deu oportunidade para ela, pastor. Aí era na presbiteriana, né, o pastor Antônio, Deus já levou ele também. E ele diz assim, deixa a Liliane aí, quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele sempre disse isso. Um homem sabe. Ele olhava para mim, ele via que um dia Deus ia fazer algo maravilhoso na minha vida, que eu ia aceitar que Deus fizesse algo na minha vida, porque Deus não pode fazer nada na minha vida, na vida de qualquer pessoa, se ela não quiser. Né? Então eu precisava querer que Deus preenchesse o vazio da minha vida, eu precisava querer ter um encontro com Jesus. Você, né? Tinha que partir de mim. A igreja me aceitava, alguns irmãos me aceitavam, mas eu não tinha tido um real encontro com Deus ainda. Mesmo que eu cresci dentro da igreja. Você vê, né? Dentro da igreja. Então, nem todo mundo que nasceu dentro da igreja, nem todo mundo que está ali, digamos assim, tá ali porque ama Jesus, porque adora Jesus, encontrou Jesus realmente, mas muitas das vezes ela está ali como eu estava. Eu tô aqui porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, porque eu tenho que acompanhar, porque eu tenho que ser certinho, mas lá na escola eu queria ser assim, eu queria ser assado, mas eu tenho que ser assim porque meus pais são assim, e eles me cobram isso. E era tipo, eu acredito, né, porque hoje até você ser cristão não é tão pesado como há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que meio que tinha um estereótipo de crente, né? Sim. E aí esse estereótipo não era tão aceito na sociedade. Sim. Então gerava aquela confusão na mente do jovem, né? De não ser aceito no grupo, né? Sim. Então essa questão de não aceitação do grupo talvez afastasse os jovens de uma verdadeira conversão, porque gerava assim uma certa... Sim. Diferenciação. Sim. Até porque também na época era muita questão de doutrina da igreja, né? A pessoa tinha que se vestir de um certo jeito, tinha que andar de um certo jeito. Falava muito uso e costume, né? Uso e costume, exatamente. Então... Era difícil. E eu tinha vontade, justamente... Aquilo chamava a atenção, meus olhos brilhavam. Porque tipo assim, eu já não fui uma garota tão bonitinha. Eu sempre me achei a feinha.
Eu não era de conversar com ninguém, eu era bem quietinha, eu me achava que, gente, meu Deus, Inferior, vamos dizer muito assim. inferior, eu tinha esse problema na minha vida, muito, muito. Hoje eu converso, eu falo, ninguém acredita que eu não falava, que eu Você tinha um demonstrava complexo de sentimento. inferioridade. Sim, eu não me aceitava. Entendeu? Olha Eu só. lembro até hoje, né? Naquela época eu não tinha TV, né? Mas os vizinhos tinham assim na janela assistindo naquela época. E passava um comercial do sabão em pó, da caixa de sabão em pó. Que a roupa ficava branquinho, né? Aí um dia eu cheguei e falei pra minha mãe, não sei se a mãe lembra disso. Mãe, se eu tomasse banho com esse sabão em pó, eu ia ficar branca? Olha só. Eu não aceitava nem minha cor, porque eu queria ser branca, porque as Queria ser pessoas nem branquinha. gostavam de mim, me chamavam de negrinha, de Maria Fumaça. Então eu já vinha com isso. Olha. Eu era bem diferente na escola. Então, nossa, gente, foi difícil. Hoje, assim, eu não me acredito, assim, Deus me curou. Hoje eu me aceito. É uma libertação eu me amo. mental, né? Eu consigo hoje olhar nos olhos do irmão Gustavo, nos teus olhos, porque eu não conseguia olhar pra você. Se eu fosse conversar com você qualquer coisa, você tem certeza que eu ia fazer assim, ó. Eu não conseguiria. Eu poderia querer olhar nos teus olhos, mas eu não me sentia o bastante capaz de olhar nos teus olhos para conversar com você. Olha eu ia só. abaixar a cabeça e ia te ouvir. Eu sempre tive essa dificuldade, mas eu também venci. Meu Deus. Como que Deus trabalha na vida da pessoa. Não dá pra acreditar, né? Sim. Se você falando isso. Sim. Eu sempre achei que você era espoleta, Sempre achei, porque Lili sempre foi aquela pessoa alegre, sorridente, brincalhando, pra cima, né? Não. alto astral. E tipo assim, eu também me sabotava muito, eu digo assim, porque eu tinha meus desejos, eu queria falar, eu queria me expressar, eu queria falar o que eu sentia, e eu acabava não falando, então aquilo me matava por dentro, me fazia mal. Outra coisa também que eu passei isso. Ficava empapuçada. Ficava, porque eu me sabotava, eu não falava o que eu realmente queria falar. Eu guardava pra mim porque eu não tinha coragem pra falar pra você aquilo que eu gostaria de falar pra você. Outra coisa também que eu tinha comigo assim, era em falar não pra você. Se você falasse pra mim tal coisa, sempre eu falava sim, mas eu queria falar não. E eu acabava dizendo sim pra você e eu ficava triste. Atrapalhar, né? Sim. E hoje, graças a Deus também me curou. Que hoje eu até eu fico, meu Deus, eu falei não. Nossa, eu falei não. Sou ruim, né? Eu sou ruim, meu Deus, Jesus. Tem misericórdia de mim, eu falei não. Hoje eu já consigo falar não. Se eu falar um não sem dificuldade nenhuma. Mas antes eu falava sim pra tudo, mesmo não querendo falar. E você também havia comentado conosco, né? Sobre o dia da sua conversão, porque tudo isso era seus traumas, né? Sim. Sua infância, Sim. sua juventude, Uhum. e você ficou, vamos dizer assim, entenda a palavra que eu vou dizer, né? Mas com uma fé promíscua, Sim. que não era uma fé genuína, era uma fé por interesse de um sentimento com Deus momentâneo. Sim. Era tipo assim, só quero aquele prazer da libertação e acalento da alma, mas não quero entregar de fato, Sim. porque você gostava do mundo, o mundo Sim. te atraiu, mas você falou que você se converteu. Sim. Né? Então conta pra gente essa história da momento. sua conversão, de todo Quando, detalhe, por quê, né? como, o dia, o horário. A Liliane aqui, ela se entregou para Jesus, não na conversão, antes, só um pouquinho. Eu me entreguei minha vida para Jesus com uma caixinha de presente. Com um lacinho, tudo bonitinho, minha vida era isso. Só tipo assim, Jesus, não é para abrir. Eu quero ficar desse jeito. Eu quero o Senhor, tudo bem, mas eu sou essa caixinha que não abre, não mexe, não muda em nada em mim. Eu quero ficar desse jeito. Então eu tive na igreja dessa forma. Não queria que Jesus mudasse. É o momento da conversão. Até então que nessa minha caminhada, o meu pai dizia pra mim, você vai voltar pra igreja. Eu falei, eu não vou voltar pra igreja, eu sou cantora agora, tenho muitos amigos, né? Cheio de amigos, então eu não vou voltar. Você vai voltar. Eu vou orar, você vai voltar. Eu falei, não vou. Pois é, não acredita que eu voltei? Voltei. E interessante, né, que Deus levou meu pai, até hoje eu falo, Deus levou meu pai, a oração que ele fez em vida ficou gravada. Deus ouviu. Ele não me viu na igreja, ele não me viu, não viu essa parte da minha vida, que esses 20 anos de conversão que eu tô na casa do Senhor, mas foi através da oração dele que eu estou aqui hoje sentado conversando com vocês. Mas a minha conversão veio quando meu pai resolveu fazer uma campanha na minha casa. Eu acabei de retornar para a igreja, já ir de volta, né?
retornar para a igreja. Eu já estava com meu esposo, a gente morava junto, não estávamos casados. E meu pai resolveu fazer uma campanha na minha casa. Ele falou, vamos fazer 3 sexta-feiras na sua casa, com os varões. Falei, beleza, então vamos, pai. Aí aceitei ele na minha casa fazer a campanha. Primeiro dia, segundo dia. No terceiro dia, que era encerramento, meu pai demorou muito para chegar. O culto começou, teve oportunidade, começou a mensagem. E no meio da mensagem, eu lembro, como se fosse agora, Deus usou uma irmã, sim, tremendo, e falou que não era para encerrar a campanha naquele dia, que era para a campanha continuar, fazer 7 dias pela minha vida. Até então eu não entendi o porquê, né? 7 dias. Aí teve ali o culto, não foi encerrado, aí no finalzinho, já para quase bênção apostólica, digamos assim, o meu pai chegou e falou, pai, a campanha não vai ser encerrada hoje, a campanha que o senhor começou, pelo motivo que Deus usou a irmã e falou que é para continuar. Isso era uma sexta-feira. Tá bom, aí tomamos um chá, conversamos, ele bateu aqui o nome do meu esposo, até hoje eu lembro. Ele bateu o nome do meu esposo e falou assim, ó, cuida bem dessa mulher. Com uma mulher igual a essa, você não vai encontrar, né? Aí falando, né, da sua filha, né? Sim. Falou pro meu esposo. Falou assim pro meu esposo, e no dia seguinte, no sábado de manhã, ele foi trabalhar, eu vi ele atravessando a BR, tava de bota, assim, sabe aquela bota de construção? Galo. Sim, aquela bota lá. Eu vi ele passando com a bicicleta na bota trabalhar, e quando foi à noite, a gente foi pro culto, tinha um evento na igreja, era um trabalho de mulheres lá na presbiteriana, e só veio a notícia que meu pai tinha sofrido um acidente na BR-16, na empresa do ônibus 9 de julho, na época, na Intersul, né? Sim. E que ele foi fatal, foi fatal. E aquilo ali foi um chão para mim. E eu dizia assim, Deus, por que o senhor fez isso com meu pai? Que Deus que é esse? Matar o meu pai, tirar a vida dele dessa maneira, mas desta forma, o homem que serviu o Senhor, o homem que cuidava da sua casa, o homem que era o diácono, que zelava a igreja, ele limpava a igreja, carpia, sabe? Ele limpava a igreja, cuidava. Como que o senhor pôde, né? Como que o senhor pôde permitir uma morte dessa pro meu pai? E eu fiquei revoltada com Deus naquele momento, revoltada. Aí à noite tivemos o velório, passamos a noite, domingo de manhã a gente sepultou meu pai. E à noite eu resolvi não ficar em casa, eu resolvi ir num trabalho na nossa igreja no Arapongal, na época, lá no Arapongal. E nesse trabalho, de um evento acontecendo lá, me deram a oportunidade para me cantar. Falei, nossa, né, acabei de enterrar meu pai, a igreja sabe, né, que eu enterrei meu pai, para me cantar. Mas sabia que eu gostava de cantar, sempre gostei de cantar. E aí me deram a oportunidade, e eu comecei a cantar um hino da Lauriette, Sou Forasteiro, esse é antigo, né, Sou Forasteiro. E comecei a cantar e eu não consegui cantar, Gustavo. Vini, não consegui. Algo tomou a minha vida, a lágrima começou a descer, minha mão tremia. E naquela hora eu parei de louvar e falei no microfone para toda a igreja, eu quero aceitar Jesus. Todo mundo ficou sem entender como que ela quer aceitar Jesus, se ela já é crente, ela canta nas irmãs, está tendo oportunidade para louvar agora e ela quer aceitar Jesus. Falei, eu quero aceitar Jesus, eu quero ir morar no céu. Eu quero encontrar meu pai na eternidade. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Aí eu citei para eles, a igreja me aceitou, alguns irmãos me aceitaram na igreja, o pastor me aceitou, mas eu nunca aceitei a Jesus como meu único suficiente salvador. E hoje eu quero aceitar Jesus. A igreja se colocou de pé, toda a igreja, e oraram por mim. E eu aceitei a Jesus naquele dia. Vai fazer 21 anos que eu estou na presença do Senhor. E muitas pessoas que não acreditavam na minha chamada, no meu ministério, que fazia pouco caso, né? Porque eu não parava na igreja, né? Eu não tinha um bom testemunho para dar, Eu não era um exemplo de vida dentro da igreja, na verdade. E essas pessoas hoje, elas veem Jesus na minha vida, elas pedem oração, me convidam para ministrar, elas me veem como uma mulher de Deus. Então, isso para mim é muito gratificante, muito, muito, muito. Então, eu vim para Jesus através do meu pai. Vivi todo esse tempo na igreja, mas eu nunca tive um real encontro com Deus. Aquele dia, meu pai desceu à sepultura e aquele dia eu tive esse encontro com Deus. Foi ali que Deus pegou a fitinha do laço do presente. Eu falei assim, Senhor, pode abrir a fitinha, pode trabalhar no meu caráter, pode me fazer de novo, faz o que quiser da minha vida. Assim como foi Jeremias 18. Não foi fácil, passei por bastante coisas, mas em todo momento, cada luta, cada prova que vinha, eu focava minha fé em Deus. Foi o Senhor que me chamou, eu estou aqui por causa dele, a porta que abriu foi ele,
tudo é Ele na minha vida. Então, por mais dificuldade que eu enfrentasse, eu tinha a fé em Deus e a confiança que o amanhã seria melhor. E antes eu era como uma folha seca, qualquer ventinho me jogava da igreja, fora. Se a irmã não falasse comigo antigamente, né, eu saía da igreja. Se o pastor não me desse oportunidade, eu não ia para a igreja. Então qualquer coisa era motivo de eu sair, porque eu não estava em Cristo, eu não estava na rocha. Mas naquele dia que eu aceitei Jesus, falei, hoje sim, eu quero Jesus na minha vida. E eu trouxe Jesus para minha vida e Ele está comigo até hoje. E eu vejo assim um milagre de Deus na minha vida, o trabalhar de Deus em todos os aspectos da minha vida, na minha fala, na minha comunicação, com as pessoas, na rua, no trabalho. Eu vejo, assim, o trabalho de Deus na minha vida. Eu sou aquela pessoa, assim, que ninguém dava nada pra mim. Nada, 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 né? E o Senhor fala assim, eu dou algo por você, tudo por você. E você vai ser aquilo que eu quero que você seja, se você deixar eu fazer. Então, aquela caixinha de presente, saiu a fitinha e Deus começou a trabalhar. E aí fica uma lição para quem ouve isso, porque a sua conversão, ela se deu de uma maneira especial. Deus permitiu você perder quem você ama para que o amor entrasse em você, né? Deus tira o amor da terra para colocar o amor do Espírito dentro do seu coração. E se você for ver todos os grandes processos de conversão, né, da Bíblia, né, que são as pessoas que mais me chamam a atenção, né? Zaqueu, quando ele foi convertido, ninguém disse que ele era ladrão. Ninguém disse que ele era ladrão. E nem Jesus disse. Mas ele disse, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes, né? Então, assim, ele estava declarando para Deus que o dinheiro, que era o amor, já não era mais. É passado. Aí você vê Paulo. Ele se entregou de corpo e alma, né? Paulo, ele era zeloso pela lei. Sim. Aí ela fala que ele rejeita o amor pela lei, pelo amor a Cristo. Aí você vê Nicodemos, ele estava numa posição. Então ele rejeita a posição e desce. Aí você vê Pedro, ele rejeita o peixe, porque ele é convertido na pesca maravilhosa, né? A Bíblia fala que ele lança a rede, enche tanto peixe que era 2 barcos que não podia carregar. Sim. Tinha uma multidão ouvindo aquela pregação, de certa multidão que comeu peixe, não ficou para Pedro. Sim, né? Porque a Bíblia fala que ele largou uma tudo. grande multidão É verdade que ele largou tudo, né? E seguiu Jesus. que largou tudo, então quem comeu aquele peixe? A Bíblia fala que tinha uma grande multidão ali. Sim, verdade. Então quem come às vezes, porque aquela multidão ela veio de longe. Então Deus, olha o que Deus faz. Deus nunca despede a multidão vazia. De mão vazias. Deus nunca despede quem vem ao encontro dele de mão vazia. Só que Pedro precisou abrir mão para que os outros se alimentassem. Aí você vê aonde está o coração do homem. Então assim, a necessidade, a conversão é um processo de necessidade de Deus tirar do seu coração e preencher. Sim. Né? Sempre Deus, quando converte uma alma, ele tira e preenche. Por isso que você falou que você buscava um preenchimento na sua alma, buscava, nunca encontrou. E aí Deus precisa, às vezes, ele pegar assim com uma faca lá como um punhal, né? Rasgar. Procurou em várias fontes e não achou. Mas quando achou, bebeu né? da água eterna, Ele vai lá, rasga, né? Para você sangrar e nascer uma nova fonte, né? Isso é muito interessante, né? Sim. Que o processo de conversão se dá dessa forma. verdade. Né? Mas assim, agora a Lili se converteu, Lili tá na presença, Lili tá tudo bem? Não, a diversidade vem, a luta vem, e eu passei um processo que eu quero dividir com vocês, dá tempo? Dá, certo. Eu acho que eu passei um outro processo bem difícil, mas, tipo assim, eu já estava convertida, né? Eu estava na rocha, que é Cristo, e Deus me ajudou. Foi quando, depois na conversão, meu pai faleceu. Eu morava com meu esposo, nós não éramos casados ainda. E eu estava grávida da minha menina, a Maria Eduarda. Tipo assim, na sexta-feira que meu pai foi na minha casa, eu contei que estava grávida. E no sábado ele faleceu. Entendeu? No sábado ele faleceu, enfim. Então você quase Isso. perdeu o bebê, vamos dizer também. Acho que Deus segurou, né?
Porque o meu pai, pra mim, ele era Então, meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu chamava ele de Tão, sabe? Meu pai, ele era pai, mas era amigão, assim, sabe? E então, depois que ele faleceu, que eu aceitei Jesus, que eu me converti, eu passei algum processo, agora foi no casamento. Por quê? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar na igreja, servindo ao Senhor, tudo direitinho, porque eu queria legalizar a minha vida diante da sociedade para mim servir a Cristo. Sair de cabeça erguida na rua, né? Poder participar da ceia, que eu não podia participar, poder participar do grupo certinho, porque a minha vida estava toda bagunçada, e eu pedi para Jesus, falei, Jesus, pode trabalhar. E aí chegou aquela fase que eu dizia assim, o inimigo coloca na minha mente, você não ama seu marido, você não gosta dele, não casa com ele. Não casa com ele que você não gosta dele, você tá com ele, não sei porquê, mas você não gosta. E na gravidez, parece que isso ficou pior. Eu olhava pro meu marido e não suportava olhar pra ele. Eu não suportava. E aí, falei, meu Deus, como que eu vou casar com um homem que eu não amo? Eu não amo, eu tô esperando um filho dele, mas eu não amo ele. Eu gosto de estar com ele, gosto da companhia, mas eu não amo. E aí essa mesma irmã que foi... essa mesma irmã que foi usada para falar da campanha que tinha que prosseguir, Deus colocou ela na minha vida para fazer uma campanha de oração na minha casa, todos os dias de manhã, 7 horas da manhã. Meu esposo saía trabalhar, ela vinha na minha casa, 7 horas da manhã, e nós orava no pé da minha cama, pelo meu casamento. E nós orávamos todos os dias, ela orava por mim, ali clamava comigo. Meu Deus, que mulher. Tipo assim, e nós sempre pedia para Deus abrir os meus olhos, porque meus olhos estavam, tipo, com uma escama nos meus olhos, que eu não conseguia enxergar o homem maravilhoso que ele era. O homem que me amava, que me respeitava, né? Mas eu não conseguia ver isso nele. Eu não conseguia, porque ele não era o modelo padrão que eu gostava. Enfim, era isso. O que aconteceu? Passou os 9 meses, nessa luta no casamento, mas ele permaneceu ali, porque acho não, Jesus segurou ele ali, não, ele é seu, você ama ele, você pensa que não, mas você ama ele. Minha filha nasceu. E no dia que minha filha nasceu, eu tava lá no hospital, eu me arrumei toda. Falei, vou esperar meu marido, né? Ele vai chegar aqui pra me ver. Eu fiquei esperando com saudade de estar, de ver ele. E quando ele chegou na porta do hospital, ele encostou na porta, assim, ficou paradinho assim na porta. E eu olhei pra ele. Meninas, eu vi o homem mais lindo do mundo. Meu marido pra mim era perfeito, era lindo. Acho que esse homem é o homem que eu pedi a Deus, eu estou apaixonada por ele. Eu pude ver que eu amava, sempre amei ele, mas eu não conseguia enxergar. Mas naquele dia, como se uma escama caísse dos meus olhos. E eu pude ver o homem que eu amava, ele realmente, o maravilhoso que ele era. E ele chegou, foi direto pra filha dele, nem ligou pra mim. Gente, eu fiquei tão triste. Falei, nem ligou pra mim, cara. Poxa vida, Nem ligou pra mim. Antes ele ficava pedindo atenção, carinho, e hoje que eu tô precisando do carinho dele, ele não tá nem aí pra mim, menina. Aí essa mesma irmã que sempre orou com a gente, ela também foi me visitar, ela, minha mãe. Aí ela falou bem assim pra ele assim, Evandro, você não vai falar com a tua esposa? Graças a ela que sua filha tá aqui. Aí ele veio. Quando ele veio, o meu abraço foi um abraço diferente. Foi um abraço de amor, assim, um amor de Deus. Eu vi assim Deus selando a nossa união naquele dia. Bonito. E a gente casou, estamos casados, temos a nossa filha, temos mais uma criança que Deus nos presenteou. Sim. E estamos aí na luta. E hoje eu falo assim, pra minha filha, ninguém casa amando, ninguém. Eu amo, mentira, você não ama, é só uma paixão. O amor vem com a convivência. ele se constrói. Sim, se constrói. E eu construí esses 20 anos, eu falo até hoje que acho que é a fase mais gostosa da minha vida, que eu sou apaixonada pelo meu marido. Ele vai ficar com vergonha de eu falar isso, mas Evandro, eu te amo. Ai, que legal, GT. E eu nunca falava isso pra ele, nunca falei eu te amo pra ele quando a gente passou essa fase que eu achava que eu não gostava dele. Fala de novo lá. Evandro, eu te amo. Se eu nunca falei pra você assim, né? Diante das câmeras, olha só. Eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Ai, que legal. Isso que é prova de amor, rapaz. Né? Depois dessa, cadê o presente, Evandro? Tem que levar ela pra comer um papai japonês, Evandro. A comida japonesa vai vir, agora vem. Então, e muitas das vezes, o que eu vejo? Muitas das vezes o inimigo põe isso na vida em um casamento, na vida do casal. Eu não amo mais, não gosto mais, vou me separar, vou divorciar. E ali é o inimigo trabalhando. Então, ali,
Foi através da oração, com a ajuda da irmã que estava ali do meu lado me apoiando. Sim. Deus colocou ela na minha vida. Eu pude enxergar as escamas dos meus olhos caírem. Eu vi o quanto meu marido me amava e o quanto ele era maravilhoso. Sim, e você vê que, na verdade, o que Deus deu para você de conversão e de casamento foi obra do Espírito mesmo, né? Porque você vê que em todo momento Satanás tentou contra a sua vida, né? Sim, Satanás sempre tentando contra a sua história, né? sim, Se você desistisse da fé, quem seria você hoje? E se você desistisse da sua família, né? sim, Que como bagunçado poderia estar a Sim. sua vida hoje, né? sim, Então é isso que eu falo, né? As instituições que Deus constrói, a mais importante é a família, é o casamento. A família é a maior instituição, porque se você desiste do maior sonho que Deus tem pra você, não tem como Deus continuar construindo coisas na sua história, né? Não. Porque você desistiu da primeira, que foi a história que Deus queria pra você. Uma coisa que veio na minha cabeça agora é que a Lili, ela fez uma aliança com Cristo e Cristo entregou pra ela a aliança com o marido. sim. É, E o interessante, né? A gente casou, arrumou a nossa vida. Eu comecei, aí eu vi aquele sonho. Eu quero ser cantora, eu quero gravar, E ele consegui sempre gravar. apanhando. Ele sempre apoiou, gravei dois CD na época, ele sempre me apoiou, ele nunca foi uma pessoa que impediu meu ministério. Eu viajava, eu passava dias fora de casa e ele ficava me esperando, cuidando da minha filha. Então, agradeço a Deus, né? Tudo isso é por Deus na minha vida, mas Deus usou ele para me apoiar, para me ajudar, até hoje. Então, eu não tenho problema nenhum de ir para a casa do Senhor, de orar de manhã, à tarde, nas vigílias que a gente volta de manhã cedo, não tem nenhum problema, que ele tá ali me apoiando. que legal. Gente, Bom, Eliane, você tem mais algum recado para deixar pro pessoal em casa? Você quer deixar alguma palavra? Principalmente de conversão, né? Assim, uma chamada mesmo para uma atenção para quem tá em casa. O interessante, meninos, que quando eu me converti, que realmente a minha família estava toda bagunçada, assim, irmãos, cada um para um lado, outro para o outro, estavam todos longe, afastados do Senhor. E quando eu me converti, através da minha vida, através do meu testemunho, da minha oração, a minha família foi se chegando a Deus, né? Os meus irmãos, nós somos em 4, isso, nós somos em 4 comigo, eu tô esquecendo já, né? 4 comigo, porque eu tenho mais os 2 irmãos fora no casamento do meu pai, no segundo casamento dele, né? Mas estavam todo mundo longe, e graças a Deus hoje eu posso ver a minha família na casa do Senhor, todos na casa do Senhor, todos os filhos da minha mãe estão na presença do Senhor. Então, e hoje eles olham para mim, a minha família olha para mim e vê uma referência. Jesus na minha vida como uma referência. O meu irmão sempre fala para mim, não, você não pode apagar a sua luz, você não pode apagar, porque muitas vezes a gente dá aquela murchada, e aí Jesus usa os irmãos. Não, você não pode apagar. Nossa, pra mim, você é referência. Você não pode apagar. Você é referência. Falei, nossa, Senhor, que responsabilidade que eu tenho no meio da minha família. Eles já eram cristãos já nessa época? ou ainda não? Sim. Eram. Ele continua cristão, mas que às vezes na nossa caminhada a gente dá aquela murchada, sabe? E aí Deus sempre usa eles pra te lembrar que você é. Sim, quem eu sou. Aí hoje eu vejo as minhas irmãs que estavam longe do caminho do Senhor, todas na igreja, todas trabalhando. Uma canta, outra trabalha no departamento das irmãs, outro toca. Todos trabalham na casa do Senhor. Eles olham pra mim, Nana, você vai lá pregar lá na minha igreja? Eu vou fazer uma agenda pra vocês. Eu falei, vocês não têm medo que eu vou lá fazer isso passar vergonha? Eu vou nada, nós temos orgulho de você. Então eu olho pra eles hoje, eles me veem como uma referência pra eles, como uma mulher de Deus. E que antes ninguém dava nada por mim. E hoje, assim, eu tenho o apoio não só do meu esposo, mas da minha família, que acredita no meu ministério. É muito importante isso aí. Acredita. Só a minha base, né? Sim. E você quer fazer uma chamada para quem tá em casa acerca de conversão? Ai, nem sei como falar. Me abre uma porta aí. Fala sobre a importância do que você viveu e conta o porquê por que entregar a vida a Deus. Olha, entregar a vida... Faz um apelo. Eu vou fazer um apelo, verdade. Eu tive essa necessidade de ter o vazio da minha vida preenchido.
Eu procurei a felicidade em coisas em vão. Bebida, cigarro. Só não usei droga. Baile, festa, namorados, relações frustradas. Enfim, eu procurei toda essa felicidade nessas coisas e eu nunca encontrei. Porque quando eu voltava para casa, me dava aquele vazio. A minha alegria era momentânea, só naquela hora com os amigos. E quando você chega na sua casa, eu chego na minha casa, eu via que passou a amizade, passou tudo. Tinha um buraco, né? Tinha um buraco. E eu percebi que eu precisava de Jesus na minha vida. Que só Jesus, o Espírito Santo de Deus, podia fazer aquela morada, preencher aquele vazio na minha vida. E muitas das vezes nós se encontramos assim, quem sabe você está afastado do caminho do Senhor, ou você ainda nunca foi à igreja, nunca aceitou Jesus, nunca ouviu a palavra. Que essa palavra hoje, esse testemunho da minha vida, venha edificar a sua vida em alguma forma e que você tenha realmente um encontro com Cristo como eu tive. Talvez não seja da minha forma, da maneira que Deus fez na minha vida, mas eu creio que Deus pode fazer na sua vida também e preencher esse vazio do seu coração. Restaurar o seu casamento, a sua família, a união familiar, que é muito importante, né? Muito importante. Sim. Né? Que vocês abram o seu coração e entreguem a sua vida de coração para o Senhor. Porque quando a gente deixa o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida, vai acontecer. Assim, essa é a espada, né? Que Paulo fala, né? Que ela penetra a divisão da alma, né? Ela fala, se não me falha, que é em Hebreus, né? Que tá falando isso. Que ela é a espada mais afiada. E ela vai aonde faz a divisão dos ossos e da medula, né? Ou seja, no íntimo mesmo, ela vai aonde o homem não chega, né? Aonde o cigarro não encontra, a bebida não encontra, para muitos a prostituição, para muitos o adultério, para muitos a fornicação, para muitos a droga, para muitos a vergonha da família, a conversão, na verdade, é a oportunidade de preencher um lugar onde não é preenchido por nada, né? Realmente. E se a pessoa está em casa e sente esse vazio, né, ela sente esse lugar na alma, é momento da pessoa falar, não, tem que ocupar mesmo. E essa espada... Faltando alguma coisa. Essa espada é a palavra, porque a espada é o símbolo da palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus dentro da sua vida, você não converte, você não ama seu marido, você não tem testemunho, você não vive uma vida de milagre, você chora, mas se você estiver em Cristo, você chora com Ele. Chora feliz. Você chora e é consolado, né? Sim. Tem gente que chora e não tem consolo. Eu sempre falo isso, que quando eu tô passando momentos difíceis, eu desço em oração, em choros e lágrimas ali, né? Põe a boca no pó, modo de dizer, boca no pó. E aí eu levanto dali, Liliane, resolveu o problema quando você orou? Não, mas eu levanto ali confiante, com a certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. Você tem força. Sim. E aquilo traz uma paz pra você, uma força. Você não se preocupa mais. Você não vai se preocupar mais com aquele problema que se deixou. Você lançou a ansiedade, sim, como a Bíblia fala, né? Que acho que é 2 Pedro. Lançai sobre... 1 Pedro capítulo 5, acho. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim. Então, para você lançar essa ansiedade, você precisa falar, né? Sim. Então, você entrega a Deus e ele cuida do resto. Sim. E aí também... entrega, a gente mostra que a gente confia. A gente mostra que a gente acredita. Hebreus, né? Hebreus 11, se eu não me engano, fala que a fé é o firme fundamento do que não se espera, das coisas que não se vê, mas que se esperam. Eita glória. É isso mesmo. Isso aí. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui, né? Nós estamos encerrando mais esse vídeo e eu espero que você que está em casa, se você não tomou essa decisão tão importante, né, que você tome essa decisão, né? A Liliane foi uma bênção no programa de hoje, né? Ela nos ajudou a entender situações cotidianas que muitas pessoas vivem, né? Isso aí é normal, isso aí todo mundo passa. E você vê, né, que e se não fosse Jesus na vida dela? Realmente. Né? Não é isso? Realmente. Se não fosse Jesus na sua vida. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Será que eu estaria aqui? Não. É isso, pessoal. Eu me emociono quando eu penso sobre isso, porque é forte, né? É um trabalhar de Deus muito grande, né? É muito, muito bonito. O trabalhar de Deus é muito bonito.
na vida de quem se entrega, né? E interessante, né? Aí lá vai eu, que vai me encerrar. Interessante, né? Fui pra presbiteriana, passei meu tempo lá e retornei pra Brasil para Cristo, onde eu congrego hoje. Vai fazer 20 anos que eu tô no Brasil para Cristo. Que eu retornei para Brasil para Cristo. Aí veio minha mãe, veio minha irmã. Só não tá os demais, porque uma mora longe da outra cidade, né? E meu irmão que tá na Assembleia, mas tô na Presidência de Deus, tudo bem. Sim, não é placa de É, igreja de não, ninguém, não, pessoal. não, não. E eu retornei ao Brasil, aonde, tipo assim, Era raiz. me enraizei. E ali eu tô trabalhando com as irmãs, tô trabalhando com jovem, com os irmãos, com louvor. Eu amo estar ali. Eu gosto daquele carinho, do aconchego da nossa igreja. Eu gosto. O carinho, o aconchego. Verdade. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe sua vida, sua casa. Se você puder, deixa seu comentário aqui. Você pode indicar as suas dúvidas aqui na página embaixo. Você vai poder nos acompanhar nas nossas redes sociais, não é isso, Vini? Instagram, Facebook. E é isso, pessoal. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Liliane, muito obrigado. Amém. Nós temos um mimozinho, né? Pra entregar pra você. Opa! Outra vez da mão da Marcela. Ô, Marcela. Muito. Olha o nome. Obrigada, gente. Deus abençoe, gente. Muito obrigada pelo O carinho. coelhinho da Páscoa chegou mais cedo. Ô, Glória. Também ia comer o chocolatinho. Muito obrigada. Amém. Obrigado você pela presença Amém. e por aceitar nosso convite. Amém. Muito obrigado mesmo, de Amém. coração. Nós ficamos Posso muito falar? felizes. No meu canalzinho. Pode, por favor. Aqui, né? Pode. Pessoal, vocês podem me seguir também aqui no YouTube, tá? Liliane Lima, Missão Virtuosa. A vida de dono de casa, lar é cristão, tá certo? Liliane Lima, Missão Virtuosa. Isso. Deus abençoe então você e sua casa. Que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. E é nós. Amém. Ai, vou comer chocolate.